Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Monique, eu sou professora de ciências e professora de química e hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui para ciências, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre seres vivos e algumas características importantes dos seres vivos. Essa normalmente é uma matéria que ela era ensinada no sétimo ano, tá? No início do sétimo ano, mas devido aí a algumas adaptações de currículo, ela pode estar distribuída em outras turmas, dependendo da escola, dependendo do material didático que se utiliza, ok? Então a gente vai começar falando, né, sobre os seres vivos, principalmente porque o Brasil é um país que a gente chama de mega diverso, é um país mega diverso, significa que a gente tem uma quantidade muito grande de espécies, tanto de plantas, quanto de animais, quanto de todos os seres vivos, tá? E é justamente conhecendo que a gente aprende a preservar, né? A importância da preservação, ela deve ser tida como principal objetivo, né? Quando a gente estuda os seres vivos, quando a gente estuda o meio ambiente no geral, né? A gente precisa conhecer para preservar. Bom, para começar, a biologia, né? O termo bio, o prefixo bio, ele quer indicar vida. Então, a biologia é o estudo da vida e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Bom, se a gente for considerar os níveis de organização da vida, né? A gente tem iniciando aí, né, com as células. A célula é o menor, vamos assim dizer, menor coisa viva que a gente fala, né? Não coisa, né? É a menor partícula, a menor parte viva, né, do ser humano, do ser vivo no geral. Só que a gente tem que entender que toda célula é formada por moléculas que são formadas por átomos. Então a gente inicia essa organização da vida já em átomos, porque átomos, conjunto de átomos, dão origem a conjunto de moléculas, e esse conjunto de moléculas é que vai dar origem à célula, tá? Normalmente, moléculas que estão dentro da célula. Água, molécula de água, moléculas de proteínas, que tem inclusive nitrogênio em sua composição, e o DNA, tá? O DNA a gente sabe que é o ácido desoxirribonucleico, que é responsável por carregar as informações na maior parte dos seres vivos, junto com o RNA, por exemplo, presente em alguns vírus, por exemplo, tá? Mas nas células normalmente a gente encontra então o DNA, que é nada mais, nada menos do que uma molécula grande que vai carregar então as informações genéticas, ok? Bom, essas moléculas se juntando, elas vão dar origem então ao DNA. O DNA, dá origem à célula. As células, por sua vez, o conjunto delas, no caso, principalmente do ser humano, dos animais, né, vão dar origem a tecidos, tá? Não são todos os seres vivos que possuem tecidos, tá? A gente vai ver que eles têm uma organização, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Bom, esses tecidos, né, eles vão ter células que desempenham uma determinada função. É por isso, por exemplo, que o tecido do sistema digestório, na parte de absorção, né, o tecido que faz a absorção dos nutrientes, ele é diferente, por exemplo, do tecido dos músculos, que é diferente do tecido de outras partes do corpo. Cada uma tem sua função específica, ok? Já o conjunto desses tecidos, então, vai formar os órgãos do ser vivo, né, principalmente os animais. Vamos falar aqui dessa organização mais para os animais, tá? Os órgãos do ser vivo, que se juntam, formam sistemas. Então, a gente tem sistema digestório, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema nervoso, né? E uma série de outros sistemas. Que se juntam e formam, então, o ser vivo, o organismo. A partir daí, né, a gente já tem um conjunto mais macro e a gente vai falar sobre o agrupamento desses seres vivos, tá? A gente primeiro tem que entender que para ser da mesma espécie, a gente precisa ter organismos que se reproduzem e que produzem, então, descendentes que são férteis, que também têm capacidade de se reproduzir, tá? Existem raças diferentes, dependendo de uma espécie, como, por exemplo, o cachorro. Todas são derivadas da espécie Canis familiares, mas eles têm características bem diferentes que passaram por um processo não só de seleção natural, mas principalmente seleção artificial feita pelo ser humano, tá? Então, um conjunto de seres vivos da mesma espécie vai então me dar a população. A população, para que seja considerada uma população, tem que ter seres vivos da mesma espécie. Agora, espécies diferentes vivendo juntas, a gente fala que dá origem à comunidade, tá? Só que essa comunidade, gente, a gente tem que entender que nenhum ser vivo sobrevive sem a interação com fatores abióticos.
O que são fatores abióticos? São aqueles que não têm vida. Então vamos listar como fator abiótico o ar, a água, a luminosidade, as rochas, tá? Então tudo isso são fatores abióticos. Quando a gente fala então dessa comunidade, desses seres vivos se relacionando com esses fatores abióticos, a gente dá um nome então de ecossistema. E esse ecossistema, quando ele é gerido, né, quando ele é definido, delimitado por um tipo específico de vegetação ou características específicas, a gente dá um nome então de bioma, tá? E aí a gente chega na última parte, né? Porque o bioma, o conjunto de todos os biomas da Terra, fazem então a esfera da vida, que é a biosfera. Tá? Só lembrando de uma matéria que é do 6º ano, existem 4 esferas, né? A hidrosfera, a esfera da água, a atmosfera, a esfera do ar, né, dos gases, a biosfera, que é a esfera da vida, e a litosfera, que é a esfera das rochas, da parte interna do planeta, tá? Então aí a gente viu que tem uma sequência: átomos, moléculas, célula, tecido, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera, ok? Então a gente vai ter essa ordem aí, essa organização da vida no planeta, tá? Agora, conversando um pouquinho sobre a organização celular, porque a gente tem que entender, gente, quando a gente fala de célula, ela não é sempre igual, não são todos os seres vivos que têm a organização celular igual, né? A gente pode classificá-los dependendo da forma com que essas células se organizam. Bom, todos os organismos vivos são formados por célula, com exceção de um grupo, que é o grupo dos vírus, tá? Os vírus, eles têm até uma certa discussão acerca deles serem ou não seres vivos, né? Porque eles não têm capacidade de viver fora do organismo de outro ser vivo. Mas até então tem gente que considera eles seres vivos justamente porque eles executam uma coisa que a gente chama de ciclo vital. Ele executa as etapas do ciclo vital. O que é o ciclo vital, então? O ciclo vital é a capacidade de um ser vivo de nascer, crescer, né, se desenvolver e reproduzir, tá? Algumas pessoas inserem a questão do morrer aí, né, mas assim, a gente sabe que é o ciclo da vida mesmo, né, literalmente. Então, os vírus, eles nascem, entre aspas, se desenvolvem, reproduzem e têm capacidade de morrer. Então, a gente tem essa discussão acerca deles. O que a gente tem que entender é que os vírus são a única exceção, tá? Quando a gente fala de seres vivos terem células, porque vírus não tem células, tudo bem? E o que é uma célula? A gente já falou, é a menor parte viva de um organismo. E aí a gente tem que entender que essa célula pode ser de 2 tipos básicos, tá? Que são as células eucariontes e as células procariôticas, ou procarióticas e eucarióticas, tá? Normalmente a gente fala células eucarióticas e seres vivos eucariontes. Células procarióticas para seres vivos procariontes, tá? O único tipo de ser vivo procarionte que a gente tem são as bactérias. O que significa uma célula, tá, ser procariótica? Significa que ela não tem núcleo, tá? Ao invés dela ter o núcleo separadinho com DNA, o DNA ele fica disperso na célula, tá? Ele fica disperso no citoplasma. Citoplasma é o espaço, né, que a gente tem entre as organelas de uma célula, e ele é composto, né, por um material gelatinoso que vai então dar o formatinho da célula, tá? E aí o que acontece? No caso dos seres vivos que possuem células procarióticas, a gente não tem, esses seres vivos não têm dentro da célula um núcleo separado onde vai conter o DNA. Esse núcleo ele fica, né, disperso nesse citoplasma e aí a gente dá o nome de nucleóide, tá? Agora, já os seres vivos, então, como seres vivos procariontes, a gente tem então as bactérias, tá? Reino Monera. Agora, todos os outros seres vivos, com exclusão, né, das bactérias e dos vírus, porque os vírus são acelulares, todos os outros são eucariontes, porque possuem células que são eucarióticas, tá? O que é uma célula eucariótica, então? Ela vai ser uma célula mais organizada, ela vai ter um núcleo, e esse núcleo é o local onde a gente vai ter, então, o material genético, tá? O DNA. Ele vai carregar todas as informações.
Esse núcleo vai ser o centro de controle da minha célula, tá? Então, se a gente for considerar uma célula animal, por exemplo, a gente tem o núcleo, onde fica o material genético, o citoplasma, que é onde a gente tem esse material gelatinoso, que eu comentei com vocês mais cedo, a membrana plasmática, que é a membrana que vai então dar o formato à célula, ela vai proteger e, além disso, ela vai permitir a entrada e a saída de substâncias. E aí a gente vai ter outras organelas, mas isso daí é tema para outra aula, tá? Algumas organelas ali que estão responsáveis por produzir proteína, por fazer a respiração celular e assim por diante, ok? Bom, então a gente tem esses dois tipos de células, né? Agora, essas células, principalmente as células que são eucarióticas, elas vão se organizar de formas diferentes, tá? A gente tem seres vivos, então, que podem ser unicelulares, a gente tem organismos que podem ser pluricelulares ou multicelulares. Existem muitos professores que não diferenciam essa questão de pluricelular para multicelular, consideram como se fossem sinônimos, tá? Eu faço aqui sim uma diferencinha, que é até uma diferença que a gente trabalha no material didático que eu uso na escola em que eu trabalho, que é o fato deles possuírem ou não tecidos, tá? Então, quando a gente fala unicelular, obviamente, tá meio óbvio aí, né? Que é, então, o fato deles terem uma célula só. Então, ter uma célula só faz com que eles sejam considerados organismos unicelulares, tá? Agora, quando eles têm mais de uma célula, eles podem ser ou pluri ou multicelulares, desde que, quando a gente fala multicelular, a gente está falando de organismos que não possuem tecidos verdadeiros, tá? As células não se organizam por função. As células são muito parecidas e todas elas executam funções capazes de realizar o ciclo vital. Agora, nos organismos que são pluricelulares, há formação de tecido e são esses tecidos que vão executar essas funções, tá? O que acontece? Com organismos multicelulares, né, a gente tem os fungos, a gente tem as algas, a gente pode observar, quem já pegou alga na mão, né, que todo o corpinho dela, o corpinho, é bem parecido, tem texturas parecidas e tudo mais, por mais que se mude o formato. Agora, quando a gente pega uma planta, por exemplo, que é pluricelular, a gente tem, então, a pétala diferente do caule, que é diferente da folha, que é diferente da raiz. Então, eles já são organismos que são pluricelulares. E é até por isso que algas e plantas foram separadas em dois reinos diferentes, tá? Vou falar sobre os reinos depois. Bom, como organismos unicelulares, normalmente eles são microscópicos, tá? Mas eles podem se juntar em colônias, que aí podem vir a serem vistas por olho nu, mas normalmente são organismos unicelulares, tá? A gente tem fungos unicelulares, a gente tem algas unicelulares, mas principalmente bactérias e protozoários que são exclusivamente unicelulares, ok? Nós, seres vivos, obviamente, somos pluricelulares, temos tecidos, né, que funcionam de formas específicas, ok? Vou falar também um pouquinho depois das características de cada um dos reinos, tá? Bom, vamos falar dos reinos então de uma vez. Só um parênteses de uma coisa que eu esqueci de falar. No caso das plantas, por exemplo, a gente também tem um ciclo vital, só que a gente costuma usar alguns termos diferentes, tá? No caso, o nascimento seria a germinação, né? Porque ele vai germinar ou de um esporo ou de uma semente. E quando a gente fala de reprodução, a reprodução normalmente, na maior parte das plantas, está relacionada com o florescimento. É pelo florescimento que a gente tem a reprodução das plantas, tá? Essas plantas, elas vão produzir, sim, gametas femininos e masculinos, e elas podem também fazer o que a gente chama de brotamento, que também é um tipo de reprodução, ok? A gente tem esses dois tipos de reprodução aí. Bom, quando a gente fala da nutrição desses seres vivos, a gente tem que entender duas coisas. Existem dois tipos de nutrição básicas, né, que a gente trabalha. Aqueles que fazem fotossíntese, que são considerados organismos produtores, eles são considerados, então, seres vivos autótrofos, tá? Eles têm capacidade de fazer fotossíntese, absorvem o gás carbônico do ar e produzem oxigênio. E aí, nessa troca, eles acabam, então, produzindo glicose.
Bom, essa glicose ela só consegue ser produzida porque a planta absorve, além do gás carbônico, da água e dos sais minerais, ela também consegue, então, captar a radiação solar por meio de uma substância, de um pigmento que elas têm na folha, que é chamada de clorofila, tá? A clorofila, ela nada mais é do que o pigmento que dá coloração à planta, mas que é responsável pela absorção de luz solar, ok? Então, por meio dessa absorção de luz solar e todos esses reagentes, ele produz a glicose e produz o oxigênio. O oxigênio, por sua vez, é utilizado por nós, principalmente animais, né? Mas na maior parte dos seres vivos, ele é utilizado, então, como forma da gente realizar o que a gente conhece como respiração celular, tá? Nós somos como um carro, tá? Nós que não fazemos fotossíntese, nós fazemos o processo de combustão, tá? É um processo bem parecido com a combustão do carro, só que ao invés da gente usar gasolina, etanol e tudo mais, a gente utiliza os carboidratos, tá? Os carboidratos é o nosso combustível, tá? E aí a gente utiliza esse carboidrato que, ao entrar em contato com o oxigênio que provém da nossa respiração, ele faz então um processo de queima, onde é produzido CO2, que é o gás carbônico, água e energia, né? E é essa energia que a gente vai utilizar então nas nossas células para o nosso corpo trabalhar, ok? Então, olha como que uma coisa é ligada à outra, né? É muito bonito isso, porque a gente vê que é uma inter-relação entre nós e os organismos produtores. Além de nos fornecer oxigênio, a gente também pode utilizar esses organismos, né, para a própria alimentação. E aí, quando eu falo sobre os carboidratos, é por quê? Porque a gente vai obter esses carboidratos, esses nutrientes, por meio da alimentação, principalmente de organismos produtores, mas também de outros animais, tá? E aí a gente entra naquele ciclo que é a cadeia alimentar, né? Bom, os organismos produtores, né, que fazem fotossíntese, nós damos o nome de organismos autótrofos, tá? E os que se alimentam de outros seres vivos são os organismos heterótrofos, ok? Belezinha? Só lembrando um pouquinho aqui da planta carnívora, tá? A planta carnívora, ela é autótrofa, só que normalmente ela tá em solos muito pobres. Então ela precisa consumir, né, digerir certos animaizinhos pequenos, como moscas e pequenos insetos, para conseguir os sais minerais que ela não consegue absorver do solo, que é muito pobre, tá? Outra característica importante dos seres vivos é que todos eles têm uma reação a um estímulo externo. O que eu digo estímulo externo? Uma planta, por exemplo, que a gente consegue ver isso muito claro, é a dormideira. Não sei se vocês já ouviram falar na dormideira, quem nunca ouviu falar, dá uma pesquisadinha aí que vocês acham. A dormideira, gente, é uma plantinha que se a gente encosta nas folhas, ela se fecha, tá? Mas isso a gente consegue observar em vários pontos, tá? Nós, seres humanos, obviamente, nós temos muita... É muito óbvio pra gente reparar essa resposta a estímulo, mas com as plantas fica um pouquinho mais difícil, então vou dar um segundo exemplo com relação às plantas. Quando a gente coloca as plantas próximo a uma janela, ela tende a crescer em direção à luz. Isso é uma resposta a estímulo. Por quê? O estímulo é a falta de luz. A resposta a ele é crescer em direção a ele, tá? Então a gente também não pode confundir o que é estímulo ambiental, que é estímulo externo, com a resposta que o ser vivo dá a ele, tá? Nós, por exemplo, seres humanos, quando a gente tem o estímulo do calor externo do meio ambiente, a nossa resposta a ele é suar. Tá? Então nós temos todos os seres vivos vão ter uma resposta a estímulos, tá? Isso também é uma característica para ser considerado um ser vivo. Tudo bem? Bom, então por hoje é só. Ficamos por aqui. Essa parte de características dos seres vivos, ela é muito legal porque a gente consegue identificar coisas tanto na gente quanto nos outros seres vivos, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dão um joinha aí, se inscrevam no meu canal e compartilhem com os amigos que vocês acham que querem ver esse tipo de conteúdo, ok? Então, beijo pra vocês, gratidão por estarem até aqui comigo, assistirem esses quase 20 minutinhos de vídeo, ok? Tchau, tchau!